Hoje eu vou trazer para vocês a história da carroça. Se o seu subordinado está reclamando muito, carroça nele. Antes de eu entrar no detalhe da história, eu não estou falando para você agredir o cara com uma carroçada na cabeça. E também não estou chamando ele de burro. Então se você quiser contar a história para ele um dia, por favor, nem cite esse título. Mas vamos à história. Na realidade, eu gostaria de compartilhar ela para vocês porque ela tem uma sacada muito legal no final. Eu ouvi essa história em um dos projetos que a gente participou e eu vi o quanto realmente reflete a realidade, né? Mas depois a gente entra mais nesse detalhe. Vamos começar com a história. Bom, a história de um garoto pequeno que morava no interior e ele todo dia tinha como rotina levar ao pai, que trabalhava no campo, uma marmita. Então ele chegava em casa da escola, almoçava com a família dele, os irmãozinhos, a mãe, e depois do almoço a mãe preparava a marmita do pai e ele pegava a marmita e andava aí longas distâncias para chegar aonde seu pai estava, lá no campo. Entregava a marmita para ele, esperava ele comer e voltava com a marmita para casa. E ele adorava muito essa rotina, porque era o momento que ele tinha para bater um papo com o pai dele. Era só ele e o pai dele. A família dele era bastante grande, eles tinham um bebê recém-nascido, então era difícil ele ter um tempo para conversar com o pai dele. O pai dele trabalhava bastante, era uma família bastante simples. Então era muito gostoso para ele essa rotina. E teve um dia que o pai dele virou para ele e falou o seguinte: filho, você está ouvindo essa carroça que está passando aqui perto? Tô, pai, tô ouvindo sim. Você consegue ver ela? Não consigo ver, mas estou ouvindo. Tá legal. Filha, essa carroça, ela tá cheia ou ela tá vazia? Bom, não sei, pai. Como é que eu vou saber? Eu não tô vendo. E o pai dele não respondeu. Ok. E todo dia, durante a semana toda, a carroça passava lá e ele fazia a mesma pergunta. E por mais que o filho percebesse que o som era diferente, ele não sabia distinguir. Cada carroça tinha um som um pouquinho diferente. E no final da semana, já há vários dias ouvindo carroças e não sabendo responder as perguntas do pai, o filho finalmente pergunta: pai, mas me ensina aí, como é que eu sei se a carroça está cheia ou ela está vazia? A carroça, quando ela está cheia, o peso da carga faz com que os parafusos, as dobradiças, as tábuas, elas fiquem bem apertadinhas, elas ficam bem comprimidas. Então, quando a carroça passa em um terreno acidentado, que geralmente é a pista de terra, das estradas das fazendas, ela nem faz tanto barulho assim, porque as tábuas estão bastante comprimidas. E quando a carroça está vazia, ela faz bastante barulho, porque está tudo solto, está tudo mole. E como a estrada de terra é bem acidentada, então o barulho fica altíssimo, Você consegue ouvir aquele ruído irritante de longe. E a grande sacada dessa história é a gente trazer ela para o mundo real, Quando a gente está carregado de serviço, carregado de responsabilidade, a gente não tem tempo para ficar procurando culpado. A gente não tem tempo para ficar reclamando que jogaram a bola quadrada para a gente. A gente tem que resolver o problema e a gente tem que dar resultado. Agora, se a gente está com uma carga de trabalho mais ou menos tranquila, ou seja, se a gente tem tempo disponível e a gente está fazendo coisas que o pessoal passou para nossa responsabilidade, mas a gente realmente ainda não assumiu isso como responsabilidade nossa, a gente faz muito ruído e incomoda os vizinhos. Aquela pessoa que recebeu uma incumbência, recebeu uma atividade para fazer, só que não recebeu com ela todo o conteúdo necessário, a informação necessária, mastigadinha, para poder fazer essa atividade, ela fica inconformada e ela faz muito ruído. Correr atrás dos dados ou ter que até às vezes refazer alguma coisa é o cúmulo para essa pessoa, é inadmissível. Então a pessoa às vezes faz aquela atividade que lhe foi passada, o gestor vê aquilo, às vezes tem uma nova ideia em cima daquilo, pede para ele refazer alguma outra coisa e isso é como um tapa na cara para essa pessoa. Afinal, esse cara não sabe o que é e eu tenho que ficar adivinhando? E o legal é que essa figurinha carimbada tem a rodo nas empresas. Estão cada vez mais presentes. E esse perfil de adulto é aquela criança mimada que não teve que correr atrás de nada durante as etapas da vida. Recebeu tudo mastigadinho e bonitinho. O problema é que alguns desses reclamões são fáceis de identificar. Só que outros não. Outros consentem, ficam quietos e não falam nada na hora, e nas costas do gestor reclamam e contaminam a equipe, gerando aquele ambiente desconfortável, aquele ambiente pesado, desagradável de se trabalhar. Porque pode ter certeza, se você tem uma pessoa que fica reclamando, está sempre desmotivada, está sempre achando que todos ao redor não são competentes o suficiente,
a tendência é que as pessoas que estão próximas a essa comecem a se contaminar com essa ideia e comecem a indiretamente acabar pensando assim também. Então, se você convive ou tem por funcionário subordinado uma carroça vazia, experimente enchê-lo de carga. Agora, se mesmo assim ele continuar fazendo ruído, aí o problema é de projeto mesmo. Então eu recomendo que você pegue essa carroça e mande para outras pradarias. Espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que isso contribua no dia a dia de vocês. Se vocês gostaram e quiserem ver outras histórias, se inscrevam aqui no nosso canal, curtam aí o vídeo que ajuda bastante a gente e vejo vocês na próxima semana. Um forte abraço.